Parte especial. Título I. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Art. 121. Matar alguém. Pena: reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. 1 grau. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. 2 graus. Se o homicídio é cometido e, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, e, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Feminicídio, revogado pela nova lei de feminicídio. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. Contra menor de 14 anos. Pena: reclusão, de 12 a 30 anos. 2 graus A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando. 2 graus B. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de e 1/3, até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. E 2/3, se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Homicídio culposo. 3 graus. Se o homicídio é culposo. Pena: detenção, de 1 a 3 anos. Aumento de pena. 4 graus. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. 5 graus. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. 6 graus. A pena é aumentada de 1/3, até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. 7 graus. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3, até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto.
contra a pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I e do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão, de 6 meses a 2 anos. Primeiro, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos 1 grau e 2 graus do art. 129 deste Código. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. 2 graus se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. 3 graus a pena é duplicada. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. 4 graus a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. 5 graus aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. 6 graus se o crime de que trata o 1 grau deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no segundo do art. 129 deste Código. 7 graus se o crime de que trata o 2 graus deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código. Infanticídio. Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 3 a 10 anos. Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Art. 127. As penas cominadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3,
se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2 das lesões corporais. Lesão corporal. Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. 1 grau se resulta. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Perigo de vida. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aceleração de parto. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. 2 graus se resulta. Incapacidade permanente para o trabalho. Enfermidade incurável. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Deformidade permanente. Aborto. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. 3 graus se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. 4 graus se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. 5º, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, e, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, e, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. 6 graus se a lesão é culposa. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. 7º, aumenta-se a pena de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses dos 4 graus e 6 graus do art. 121 deste Código. 8 graus aplica-se a lesão culposa ao disposto nos 5 graus do art. 121. Violência doméstica. 9 graus se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena, detenção, de 3 meses a 3 anos. 10. Nos casos previstos nos 1 grau a 3 graus deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no 9 graus deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. 11. Na hipótese do 9 graus deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela,
ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do segundo A do art. 121 deste Código. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Lei do Feminicídio. Lei número 14.994, de 9 de outubro de 2024. Art. 1º os arts. 92.129.141 e 147 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 92. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 1º do art. 121A deste Código. Primeiro, os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observado o disposto no inciso II do 2º deste artigo. Segundo, ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 1º do art. 121A deste Código serão aplicados os efeitos previstos nos incisos I e I do caput deste artigo. Vedadas a sua nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. E automáticos os efeitos dos incisos I e I do caput e do inciso I e I do 2º deste artigo. NR. Lesão corporal. Art. 129. Violência doméstica. Nono. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 1º do art. 121A deste Código. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. NR. Disposições comuns. Art. 141. Terceiro, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 1º do art. 121A deste Código, aplica-se a pena em dobro. NR. Ameaça. Art. 147. Primeiro, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 1º do art. 121A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Segundo, somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no 1º deste artigo. NR. Art. Segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 121A. Feminicídio. Art. 121A.
Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena, reclusão, de 20 a 40 anos. Primeiro, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Segundo, a pena do feminicídio é aumentada de um terço, até a metade se o crime é praticado durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I e do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Nas circunstâncias previstas nos incisos I, V e VI do 2º do art. 121 deste Código. Coautoria. Terceiro, comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no 1º deste artigo. Aspas. Art. 3º o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar com a seguinte redação, numerando-se o atual parágrafo único como primeiro. Art. 21. Primeiro. Segundo, se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 1º do art. 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, aplica-se a pena em triplo. NR. Art. 4º os arts. 41, 86 e 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 41. Primeiro, os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal. Segundo, o preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 1º do art. 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, não poderá usufruir do direito previsto no inciso X em relação à visita íntima ou conjugal. NR. Art. 86. Quarto, será transferido para estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. NR. Art. 112. Via 55% da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional. NR. Art. 5º a Lei nº
210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 146-E. Art. 146-E. O condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do primeiro do art. 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, ao usufruir de qualquer benefício em que ocorra a sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Aspas. Art. 6º art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º. Homicídio, art. 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, art. 121, segundo, incisos I, V, I, X. E B, feminicídio, art. 121-A. NR. Art. 7º art. 24-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 24-A. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Art. 8º art. 394-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo ou violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Primeiro, os processos que apurem violência contra a mulher independerão do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, salvo em caso de má-fé. Segundo, as isenções de que trata o primeiro deste artigo aplicam-se apenas à vítima e, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, quando a estes couber o direito de representação ou de oferecer queixa ou prosseguir com a ação. NR. Art. 9º revogam-se o inciso V do 2º e o 2º-A e 7º, todos do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 9 de outubro de 2024, do 103º da Independência e 136º da República. Por Marcos. Com Souza@gmail.com